Meus amigos, finalmente saiu a segunda temporada de Round 6 e junto com essa temporada temos novos jogos mortais e alguns jogos que a gente tem que analisar também. Porém, alguns retornaram, como por exemplo o Dakiji, né, que retornou nessa segunda temporada e que ocupa o nosso 8º lugar no ranking dos jogos mais insanos de Round 6. Afinal, o Dakiji é o jogo que o recrutador joga nas temporadas 1 e 2 de Round 6 para poder recrutar os jogadores em potencial para o Squid Game. E de acordo com a biblioteca do Condado de Los Angeles, Dakiji é um jogo tradicional sul-coreano jogado com peças de papel dobradas, também chamadas de Dakiji. E no mundo de Round 6, ele é jogado apenas pelo recrutador e é punível com tapas na cara quando o jogador perde e não consegue pagar suas dívidas. Então, dessa forma, o Dakiji atua como precursor das circunstâncias reais do Squid Game, né? E o recrutador dando tapas nos jogadores se eles perderem é uma espécie de manobra de precaução que sugere que os jogadores que perdem o jogo são vulneráveis a se machucarem, ou pior ainda, acabarem mortos. E embora Dakiji, inicialmente, né, quando você olha assim, pareça um jogo inofensivo, ou até pra criança, né, porque são dois envelopes basicamente fechados, e aí você tem que jogar no chão pra debater e virar um no outro, é tipo que a gente jogava com as cartinhas de Yu-Gi-Oh, sabe? Mas, cara, a gente sabe que isso daí foi o precursor de toda essa brincadeira do Squid Game, né? Mas, no nosso ranking, obviamente, esse jogo está em último entre os mais insanos que a gente já viu, pelo menos nessa segunda temporada, e é justamente essa dinâmica do vídeo de hoje. A gente vai ranquear aqui todos os jogos que vimos na segunda temporada de Round 6, do menos insano até o mais insano. E já comenta embaixo qual foi o jogo que vocês acharam mais absurdo de todos, o mais mortal. Comenta aí que eu vou ler e responder todo mundo. E se vocês quiserem, eu posso fazer até um ranking com os jogos da primeira temporada, tá? Que são diferentes do da segunda, mas enfim, simbora. Hello, my friends, Geek na voz, e continuando aqui em 7º lugar, nós temos um jogo, que novidade, inclusive nessa segunda temporada, que é o Pão e Loteria. Mano, quando eu vi isso a primeira vez, eu fiquei sem acreditar. Afinal, esse é o título, né, do primeiro episódio da segunda temporada de Round 6 e é bastante explicativo, né? Ou você escolhe o pão ou a loteria. Então o recrutador, ele compra 100 pães e 100 bilhetes de loteria e os oferece a pessoas aparentemente aleatórias em público em plena luz do dia. E pelo processo recorrente, né, típico do recrutador, ele tem como alvo pessoas que parecem estar em grande desvantagem financeiras, algumas das quais podem ser até moradores de rua, né? Então ele se aproxima delas e oferece a escolha de comida à base de pão ou um bilhete raspadinha. Então muitas pessoas pegam um bilhete da loteria e imediatamente o raspam, apenas para descobrir que tomaram a decisão errada quando seu bilhete da loteria não valia nada. E como resultado, acabaram sem nada. E aí, para poder provar o ponto do recrutador, o que é que ele faz? Ele pega os pães, simplesmente joga no chão na frente de todo mundo que escolheu o bilhete da loteria, né? Dos moradores de rua, e começa a pisar em cima dos pães, que inclusive eram pães que, estavam em perfeitas condições e eram comestíveis. E tudo isso porque ele quer provar o ponto de que as pessoas escolhem aquele produto que tem mais validade ou então tem mais utilidade em compensação a outro que você poderia se alimentar perfeitamente. E o ponto em Squid Game que o recrutador faz com seu jogo de pão e loteria é que as pessoas frequentemente vão escolher o risco como uma recompensa maior do que uma garantia de menor valor, mesmo quando estão desesperadas, né? Eram moradores de rua e com certeza estavam com fome. Isso mostra o quão facilmente a esperança pode ser comercializada e vendida sem sucesso, o que é essencialmente a raiz de todo o jogo de Round 6. Em 6º lugar, nós temos o jogo do Joaquim Pô, o famoso pedra, papel, tesoura, só que aqui uma versão um pouco mais mortal, porque como vimos, né, no terceiro episódio, simplesmente rolou o Joaquim Pô entre o recrutador, o Senhor Kim e o capanga lá, o cara que trabalhava com o Senhor Kim. Só que é o que eu disse, é um Joaquim Pô um pouco mais perigoso. Então Joaquim Pô, né, também conhecido como pedra, papel e tesoura, é autoexplicativo, só que o recrutador acrescenta uma pimenta nisso aí. Eles jogam Joaquim Pô -1, onde inicialmente jogam 2 mãos ao mesmo tempo e devem remover uma de suas escolhas a cada rodada. E o que sobra resulta em um empate ou uma vantagem sobre a seleção da outra pessoa. Pedra cobre pedra. Pedra esmaga tesoura e tesoura corta papel. É um dos jogos infantis mais básicos e comuns já jogados, né? Todo mundo já jogou isso aí. Porém, o capanga do Sr. Kim tragicamente vence o seu chefe, né? Que resulta no recrutador atirando no Sr. Kim e poupando o cidadão depois de que ele pega os dois o seguindo. Mas é aquela coisa, né? Entre todos os jogos que nós vimos nessa segunda temporada de Round 6, que foram bem perigosos inclusive, eu acho que esse daqui tá mais atrás na nossa lista, mas mesmo assim foi uma loucura, mano. O recrutador no início dessa temporada foi masterclass. Em 5º lugar, nós temos a famosa roleta russa, né? Roleta russa, obviamente, é um jogo conhecido em basicamente todos os cantos do mundo e não é nem de perto um jogo infantil, porque ele pode ser muito perigoso. E no caso de Round 6, ele não é perigoso, ele é mortal. Porém, o recrutador, ele acrescenta este jogo a Ji-Hoon como uma forma de determinar, ou melhor, deixar o destino decidir como seu
conflito deve terminar na segunda temporada, né? Porém, o recrutador também joga esse jogo em conjunto com o Joaquim Phoe com o Sr. Kina. Então o Ji-hoon e o recrutador se revezam atirando um revólver calibre 6 em suas próprias cabeças com apenas uma bala carregada. E o tiro inicial tem 5 de 6 chances de não estar carregado, mas conforme o jogo avança, as chances da bala estar carregada aumentam. Então o recrutador e Ji-hoon jogam o jogo honradamente, o que resulta em 5 tiros em branco seguidos e a bala carregada no final sendo levada pelo recrutador, né? Simplesmente o sujeito ele vai de arrasto pra cima. É assim que Ji-hoon consegue fazer contato com o frontman e entra novamente no jogo da Lula, no Squid Game. Em quarto lugar, nós temos a Batatinha Frita 1, 2, 3, que inclusive esse nome vocês sabem que só existe aqui no Brasil, né? Lá fora não se chama batatinha, lá é luz verde e luz vermelha, né? Green light, green red. E eu só coloquei essa batatinha aqui em quarto lugar porque a nova versão dela, que a gente viu lá na cena pós-créditos, provavelmente ficaria em primeira se a gente tivesse visto o contexto geral, né? Porque agora vão ter 2 bonecos na Batatinha Frita 1, 2, 3. Ou seja, se esse jogo já é perigoso e mortal, com 2 bonecos com sensores de movimento, piorou. Afinal, quem assistiu a primeira temporada reconheceu instantaneamente o icônico jogo Batatinha Frita. E como o primeiro jogo cerimonial do Squid Game, as regras são muito simples. Mova-se para frente, de um lado do mapa para o outro, enquanto a música toca. E após o anúncio do comando Red Light, os jogadores devem parar de se mover e ficar completamente parados para permanecer no jogo. Porém, no mundo de Round 6, os jogadores que não conseguem ficar completamente parados, né, durante as fases de luz vermelha, são baleados e mortos instantaneamente pelos NPCs de rosa, sendo que um detector de movimentos da boneca gigante na extremidade do mapa escaneia os jogadores e determina quem está se movendo e, portanto, quem é eliminado em cada rodada. Então o jogo tem uma política de tolerância zero para qualquer tipo de movimento durante as fases de luz vermelha. Então muitos jogadores são mortos e a tiros instantaneamente por trapacear, ou então tremer, ou então até mesmo que é empurrado por outros jogadores. Agora, uma coisa muito interessante é a voadora no like aí embaixo. Aproveita que nós temos muitos jogos aqui para ranquear e analisar. Deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue o Geek lá no Insta, tá? @LucasMGeek, eu vou te seguir de volta. A gente vai trocar essa ideia sobre o Round 6. Estou postando muitos conteúdos, inclusive tá viralizando. O vídeo que a gente fez lá na rede vizinha já tá com mais de 2 milhões de views, então o negócio tá voando, então vai pra lá também. Faz tudo isso, que é nóis. Em terceiro lugar, nós temos uma das novidades dessa segunda temporada, que é um game chamado Mangle, que é simplesmente aquele jogo que a galera tem que correr desesperadamente para entrar no quartinho, senão vai de arraio. Afinal, Mangle, né, é o terceiro jogo oficial da segunda temporada de Round 6 e é outro jogo totalmente novo. As regras, como a maioria dos outros jogos da série, são bem simples. Os jogadores se juntam em uma plataforma gigante, né, do tipo carrossel, até que ela pare e um número seja chamado pelo interfone. É igual Big Brother, né, que quando toca o interfone, o povo começa a correr tropeçando na frente do outro, quase se matando, é a mesma coisa. Então os jogadores se dividem em grupos, né, com base em qualquer número anunciado e buscam refúgio nas várias pequenas câmaras ao redor da circunferência da sala. E os jogadores que não conseguirem chegar a uma porta ou que não atendem aos requisitos numéricos exatos para cada rodada são mortos pelos NPCs de rosa. Só que aí, como a galera tem poucos segundos, né, frações de segundos para poder tomar as decisões de quem vai com quem, que vai entrar em qual porta, porque o tempo tá contando e se você não for rápido, você vai ficar sem porta nenhuma, por mais que você tenha decidido quem vai com você. Então, cara, no meio disso daí, rola uma confusão absurda, rola traição, rola gente espancando o outro, sabe? Gente chegando perto da porta, aí o outro dá um chute, é uma confusão isso aí, é uma loucura esse jogo. Cara, é um jogo extremamente difícil que você tem que tomar uma atitude muito rápida, né? Se você pensar demais, já era, você tá eliminado. E é por isso que pra mim esse jogo tá em terceiro lugar nessa segunda temporada. Em segundo lugar, temos o jogo das 6 pernas, que também é outra novidade nessa segunda temporada, que não vimos lá na primeira, e que é uma loucura. Cara, é uma insanidade esse jogo, simplesmente você tem 5 minutos para poder completar os 5 minigames. É tipo 1 minuto para cada jogo no máximo você pode fazer. Então os jogadores eles são obrigados a se unir em grupos de 5 e designar um jogador para cada minijogo. Então as equipes de 5 são unidas, né, por suas pernas, daí o termo 6 pernas, que os obrigam a andar juntos em um círculo da estação para a estação. E as equipes têm 5 minutos para completar todos os 5 minijogos, né, e cruzar a linha de chegada para permanecerem vivos, enquanto os perdedores são mortos sem nem pestanejar, véio. Então temos o primeiro minigame dessa brincadeira, né, que é o da Kit, que a gente já viu já lá em 8º lugar aqui no nosso ranking, que é aquele envelope que você baixa e tem que virar, enfim. O segundo, que é o jogo da pedra voadora, e esse jogo envolve derrubar uma pedra vertical no chão com outra pedra, a uma distância de aproximadamente 3 metros. O terceiro jogo, que é o Gonji, e esse jogo também é chamado de Korean Jacks, né, e exige que os jogadores peguem pedrinhas ou então pedras de plásticos através de uma série de níveis, terminando com todas as 5 caindo nas costas da mão do jogador e pegando todas para poder completar o jogo, né. E esse jogo eu nunca tinha visto e achei bem
bem interessante, inclusive, né? A velhinha lá se deu muito bem. O quarto jogo é o famoso peão, né? E esse jogo requer que o quarto jogador enrole uma corda fina em volta de um peão de metal e solte-o no chão. O jogador ganha se o peão girar. E o mais engraçado foi a galera, né, suspeitando do número 1 que ele tava propositalmente errando o peão, de que ele sabia fazer tudo aquilo, né? Que inclusive tem pessoas que nem sabem que o número 1 é o líder dos jogos. Assim, gente, vocês não viram a primeira temporada? E o quinto e último jogo é o Jeje, né? Esse é, sem sombra de dúvidas, o mais fácil. Afinal, os jogadores precisam chutar o brinquedo no ar 5 vezes consecutivas. Ou seja, nós brasileiros, a gente ia tirar essa de letra, né? 5 embaixadinhas, irmão. Pô, até uma criança de 9 meses consegue. Só que, cara, o fato de você ter que completar esses 5 minijogos em 5 minutos é uma completa insanidade. É o que eu disse, se você fracionar, é 1 minuto para cada minijogo. E mesmo assim ainda é muito difícil, cara. Tem jogos ali, por exemplo, de você arremessar a pedra e acertar outra pedra. Se você não acertar de primeira, você tem que andar todo mundo junto, buscar a pedra e voltar. Nesse tempo você perde muito tempo. E é por isso que eu coloquei em segundo lugar, porque é insano isso aqui, cara. 5 minutos não dá, cara. Quem conseguiu é um milagre. E em primeiríssimo lugar temos a rodada especial com as luzes apagadas, né? Pois o Squid Game na segunda temporada é interrompido por causa da revolta liderada por Ji-hoon e vários outros competidores. Mas antes disso, eles tiveram a habitual rodada especial, pois o Special Game, ou Light Out, não é oficialmente regulamentado, né? Mas é uma parte muito importante da dinâmica de Round 6. Afinal, os jogadores recebem garfos com suas refeições após uma votação que levou a um empate e uma nova votação que ocorreria no dia seguinte. Porém, em vez de permitir que os competidores durmam sobre suas decisões, os supervisores do Squid Game permitem que os jogadores fiquem com seus garfos, que muitos usam para emboscar e matar competidores adversários durante a noite. E como é o único jogo que os competidores não são forçados a jogar na segunda temporada, é o mais horrível de assistir, já que é basicamente um aniquilando o outro em massa, sem regras, sem nada. Essa brincadeira é completamente brutal, cara. Mas e aí, meus amigos, vocês concordam com esse rank aqui da segunda temporada de Round 6? Vocês gostariam que o Tio Geek fizesse um rank geral, incluindo os jogos lá da primeira? Comenta aí embaixo que eu vou estar lendo e respondendo todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!